Fala, galerinha! Boa tarde, pessoal. E aí, a gente hoje está bastante feliz porque a gente vai poder estar junto e separado, né? Mais uma vez, tocando junto com todos vocês. Aqui a gente está sempre tocando junto, né? Mas estamos de novo junto com vocês para louvar o nosso Deus. Lembrando que a gente sempre está para louvar, para engrandecer Ele, para exaltar Ele. Esse é o nosso motivo e deve ser o nosso real motivo de louvor, né? E engrandecimento ao nosso Deus. Beleza? Vamos lá então? Bora! Abraço!
que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é teu nome em todo lugar. És o meu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo, Santo Deus tu és. Boa tarde, galera. Tudo bem? Saudade de vocês, saudade da JM, né, de poder estar juntos, reunidos, brincando e compartilhando um monte de coisas legais juntos. Mas por enquanto isso não é possível. Como isso não é possível, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade que é a nossa reunião online, né? Poder conversar um pouquinho mais, poder conhecer um pouquinho mais da palavra. A gente está aprendendo durante esse primeiro semestre sobre o livro de Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas, né? E é uma carta muito interessante, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 4, versículo 21, a partir do versículo 21, que fala sobre as duas alianças. O tema é bastante interessante e acredito que vocês vão gostar bastante de entender um pouquinho mais sobre essas duas alianças. Eu vou ler o texto agora para vocês, tá bom? Gálatas 4, 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e o outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Versículo 28 agora. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. E agora o versículo 31. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Essa seria a palavra que a gente vai falar e vai agora, tá? Esse texto que a gente acabou de ler em Gálatas, ele fala sobre que as duas mulheres simbolizam as duas alianças, uma alegoria das duas alianças, né? E ele fala e traz alguns protagonistas. Quem seriam os protagonistas dessa história que ele está contando? Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael, né? Para quem estava ano passado na JM, a gente estudou o livro de Gênesis um pouquinho no primeiro semestre e a gente viu essa história, né? Mas muitos não estavam ou não relembram. Eu vou tentar relembrar um pouquinho a história. Abraão tinha a promessa de Deus de que dele seria feita uma grande nação. Ele tinha saído da terra dele, tinha ido para uma terra desconhecida, né? Que a Bíblia diz que é uma terra que emana leite e mel, e Deus disse para ele que da geração dele, faria uma grande nação. Só que Abraão já tinha perto de 100 anos de idade nessa época, e Sara, a esposa dele, também já estava com uma idade bem avançada, e para piorar a história, ela ainda era estéril. E naquela época não tinha nenhum tipo de inseminação artificial, alguma forma de fazer isso sem ser da forma natural. Então, como ser pai de uma grande nação se a esposa dele era estéril? Então, ele e Sara conversando, eles resolvem, têm uma ideia, né? E pensam assim, vamos fazer da nossa forma. Eles tinham a promessa de Deus, que seria, Deus ia fazer eles uma grande nação, mas eles pensaram assim, vamos então ajudar Deus e vamos melhorar a situação aqui. Então, o que eles pensaram? Eles resolveram pegar a Agar, que era criada de Sara, e pensaram assim, se o Abraão ficar com a Agar, ela vai engravidar, vai ter um filho, e dali a gente acaba se tornando pai de uma grande nação. E foi o que eles fizeram. E do relacionamento entre Abraão e Agar surgiu Ismael, que é o filho deles, né? Só que a Sara, ela desprezou esse filho, desprezou a situação e a própria Agar, né? E logo depois disso a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara e ela engravida e tem Isaac, né? Com isso os dois são mandados embora, a Agar e o seu filho, né? São expulsos de lá e Sara, Abraão e Isaac acabam ficando ali. De Isaac Deus acaba fazendo uma grande nação. Só relembrando que Deus não abandonou a Agar, tá? A Agar e filho dela Deus
deu provisão para eles, tudo, mas isso é uma outra história que a gente pode até contar outro dia. Nosso foco hoje é falar sobre essa história aqui e também falar sobre as duas alianças. Nesse texto que a gente está vendo, de Gálatas 4, no versículo 24, Paulo ele usa uma alegoria para falar das duas mulheres, falando das duas alianças. Mas o que é uma alegoria? De forma bem simples, a alegoria é usar uma imagem ou um símbolo de alguma coisa para falar sobre outra. Então, Paulo usa as mulheres para falar sobre as duas alianças. É isso especificamente que é uma alegoria. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre aliança. Ainda nesse versículo 24 de Gálatas 4, né, Paulo fala que essas duas mulheres simbolizam as duas alianças. Mas o que é uma aliança? A aliança é um acordo, é um pacto. Né? A maneira mais fácil da gente entender a aliança seria no altar. Quando o marido e a mulher eles juram fidelidade um para com o outro, eles trocam a aliança. Né? Eles prometem serem fiéis um ao outro até o final da sua vida. Tá? A Bíblia também fala de alguns momentos de aliança. Eu vou ler com vocês Gênesis 6,18. Quando Noé entra na arca, Deus faz uma aliança com ele. Olha o que diz lá. Mas estabelecerei contigo a minha aliança, e tu entrarás na arca, e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então Deus faz uma aliança com Noé naquele momento, dizendo que eles entrariam na arca, que a humanidade toda seria destruída, mas que eles não. Se a gente continuar lendo o texto um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que quando eles saem da arca também, Deus faz uma nova aliança, onde ele faz o arco-íris, né? E ele diz que seria uma aliança perpétua com a humanidade, que ele não destruiria mais a terra daquela forma com água, com enchente, né? Então isso seria uma aliança. Agora Paulo fala que as duas mulheres, Agar e Sara, simbolizavam as duas alianças. Quais seriam essas duas alianças? Paulo diz que Agar simbolizava a aliança do Monte Sinai, que ela só poderia ter filhos para a escravidão. De acordo com o direito daquela época, se a mulher fosse escrava, mesmo que o marido fosse livre, os seus filhos nasceriam escravos. Então, praticamente é isso que Paulo está dizendo. Mesmo que o Abrão fosse livre, como a Agar era uma escrava, os filhos dela seriam escravos. Tá? E um outro detalhe importante, Paulo fala que ela é a aliança do Monte Sinai. Se a gente for lembrar a história, foi no Monte Sinai onde Moisés recebeu as leis. Né? Então, Paulo está dizendo aqui que Agar seria a aliança da lei, a antiga aliança. Depois ele continua o texto falando sobre Sara e sobre a aliança da promessa, seria a nova aliança. Agora falando um pouquinho sobre a Sara, né, nesse contexto, ela juntamente com seu filho Isaac, Isaac simboliza o filho da promessa. Né? Sara aqui ela está representada simbolizando a graça de Deus, a nova aliança em Cristo Jesus, que a gente vai aprender um pouquinho mais adiante. Né? Paulo enfatiza bastante essa situação aqui para a igreja da Galácia, porque muitos cristãos naquela época haviam se convertido, haviam entregado a vida para Jesus, mas agora estavam voltando a praticar as práticas antigas da lei. Então, por isso que Paulo está fazendo esse comparativo entre essas duas mulheres com as duas alianças. Tá? Para falar um pouquinho sobre a antiga aliança, na antiga aliança, quando uma pessoa cometia algum pecado, ela precisava pegar um animal, levar diante do sacerdote, esse animal era sacrificado, né? E através daquele sacrifício, aquele derramamento de sangue, a pessoa era perdoada dos seus pecados. Mas isso para hoje. Se amanhã eu cometesse um outro pecado, depois, eu teria que sempre estar repetindo esse ato, né? Então, isso na antiga aliança. Na nova aliança, Jesus é esse cordeiro. Ele vem e ele se entrega em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar, de uma vez por todas. Não há necessidade de morrer de novo. Ele já morreu pelos nossos pecados. Naquele momento na cruz que ele se entregou por nós, ele se tornou o Cordeiro perfeito. Ele se tornou realmente o nosso sacrifício. Então, os meus e os teus pecados foram perdoados naquele momento, de uma vez por todas. Essa é uma grande diferença entre a nova e a antiga aliança. Então, diante disso que a gente está vendo aqui, né, a lei não é importante, não serve para nada. Não, pelo contrário, ela serviu para o povo de Israel naquela época em que eles saíram do Egito, estavam desorientados e precisavam da direção de Deus para a vida deles, e serve para nós hoje, para dar uma direção para a nossa vida, para nós buscarmos realmente a vontade de Deus, para sabermos a sua vontade. Né? Então a lei ela é boa, ela serve, a antiga aliança é válida, né? Mas hoje a gente vive sob a nova aliança, a gente vive sobre a graça de Deus. E como é que a gente pode ter certeza disso? Jesus mesmo diz, ele disse assim, ó, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vocês. Isso ele disse na última ceia, no momento em que ele estava prestes a ser crucificado, né? A gente repete isso cada vez que a gente
toma a ceia do Senhor, a gente repete essa passagem bíblica, né? Para sempre lembrar que hoje a gente faz parte dessa nova aliança em Cristo Jesus. Nós somos esse povo que vive essa nova aliança em Cristo Jesus. Isso é muito importante a gente enfatizar e saber que a gente faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. E o Paulo conclui o raciocínio dele em Gálatas 4, no versículo 31, onde ele diz o seguinte: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Deixando bem claro para os cristãos daquela época e para nós hoje que nós vivemos na nova aliança, na graça de Deus. Viver nessa perspectiva da graça de Deus, viver a nova aliança, é viver cada dia sabendo que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. É Deus quem fez e quem faz através de nós. Que nós possamos viver dessa forma. Meu desejo para a JM, para cada família que está vendo esse vídeo, para cada pessoa que está assistindo, né, que Deus possa tocar o seu coração e que a gente possa viver dessa maneira. Viver a graça de Deus a cada dia. Uma boa semana, uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau.